das grades para o altar. Vamos ouvir aqui a história do Daniel, não é isso? Sim, senhor bispo. Daniel e a sua mãe? Zilda. Dona Zilda. Preste atenção no testemunho desta mãe e deste filho. Preste atenção, por que que isso importa? Por que isso interessa para você? Você tem família, você está aqui pela sua família hoje. E você precisa saber como usar a fé para que você resolva os problemas familiares. Então o testemunho traz exemplos de como a fé é exercitada. Preste atenção, Deus não trabalha no departamento de mágica. Deus não faz mágicas. Deus faz milagres. E milagres são feitos em participação com o homem, com o ser humano. Então o que você vai ver no testemunho é exatamente como que a fé da Dona Zilda misturou-se com o poder de Deus para realizar o milagre na vida do Daniel. Para você aprender como você pode usar a sua fé e provocar o seu milagre na sua família. Vamos lá, por favor. Ô bispo, eu sempre tive uma vida voltada para o crime, para o mundo da criminalidade. Desde pequeno eu tive essa queda para o mundo do crime, né? Onde eu comecei a andar com as más companhias. E aos poucos eu fui me viciando no cigarro. Aí com o decorrer do tempo eu comecei a usar maconha. Aí conforme fui usando a cocaína, bispo. E isso cada vez mais foi se transformando numa bola de neve. E aí foi até então que eu conheci o crack. Eu cheguei a conhecer o crack. Aí foi o meu fundo de poço. Porque muitas das vezes eu não tinha o dinheiro ali para sustentar meu vício. Eu precisava praticar pequenos furtos para poder sustentar o meu vício do crack. Com que idade você começou a usar crack? Bispo, eu comecei com 17 anos. Vamos virar aqui para o pessoal ver você? Desculpa. Vamos virar aqui para esse lado aqui. Aquela câmera pode pegar vocês. Isso, a senhora fica ali do lado do seu filho. Então, com que idade você começou a usar o crack? Eu comecei a usar o crack com 16 anos, bispo. 16 para 17 anos eu conheci o crack. Cocaína e depois crack. Isso, cocaína depois o crack. Que nem foi assim, foi uma escada, né? Comecei na maconha, da maconha, cocaína, a cocaína, o crack. E o crack na época era recém-chegado na minha cidade, era uma droga novidade. E como o crack tem um poder muito viciante, eu precisava sustentar meu vício. E através de eu sustentar meu vício, eu comecei a praticar pequenos furtos. Aí comecei a roubar pequenas coisas, entendeu, bispo? E isso foi se transformando numa bola de neve. Foi aonde eu comecei a praticar assalto à mão armadas. Aí então, nesse período também eu casei, né? E o que acontece? Aí eu comecei a praticar assaltos à mão armada. Aí, como eu não tinha aquela maturidade para lidar com o casamento, que a fase da adaptação é uma fase muito complicada, né? Então a gente não tinha essa maturidade. Aí a gente se separou, fui morar na casa da minha mãe. Aí eu mergulhei de cara no mundo do crime, bispo. Aí eu me lembro numa ocasião que eu vendi um carro para me fumar o crack. Eu vendi esse carro, fiquei 2 semanas no meio do mato fumando crack. Um carro? Um carro, bispo. O valor do carro você queimou no crack? No crack, bispo. Eu peguei esse valor e assim, eu fiquei 1 semana sumido. No meio do mato, no meio assim, eu não tinha parada, né? Que o crack, você não tem um lugar fixo. E aí, então, foi onde eu comecei também, eu fui praticar uns assaltos, foi onde eu fui preso. Aí eu conheci o sistema penitenciário, bispo. Eu fiquei 6 anos preso. Aí foi meu fundo de poço, bispo. 6 anos preso. 6 anos preso. Esse jornal aí é o quê? É sobre você? Sobre essa manchete aí? Sim, senhor, bispo. Polícia prende. Esse é o Daniel. Sim, senhor. Bota a manchete. Polícia prende assaltante de postos de gasolina, farmácia e locadora. Era você. Sim, senhor, bispo. E aí foi então que eu conheci o sistema prisional, né? E foi ali, eu me deparei com aquela situação, eu nunca tinha entrado no sistema, e foi onde foi meu fundo de poço, bispo. Deixa eu perguntar, dona Zilda, a senhora pode segurar o microfone, por favor? Como é que foi para a senhora como mãe? Olha, bispo, primeiramente foi a minha fé. Eu fiz o que eu podia fazer para o Daniel, porque o Daniel ele falava para mim, não ora para mim viver, ora para mim morrer, porque para ele não tinha expectativa de vida nenhuma.
Quando ele caiu no crack mesmo, aí foi o fundo de poço dele mesmo, e foi muito difícil porque aí os irmãos não aceitavam ele na casa, porque ele tinha uma casa, tinha uma esposa. Por que ele caiu naquela vida? Então, os irmãos não entendiam. Ali tirava tudo de casa, vendia as roupas minhas, vendia dos irmãos. E os vizinhos, vendo toda aquela situação, falavam que era um mal, não deixava os filhos andar com eles, porque era um mau elemento. Foi muito difícil, muito difícil. E a senhora, como é que a senhora ficou diante disso? Olha, bispo, eu fiquei a fé minha. O altar era certeza. Porque A senhora estava na igreja nessa época? Estava. Aí, bispo, o altar era a minha base, porque eu ia trabalhar, não sabia a notícia do Daniel 2, 3 dias. Mas a minha confiança no altar, que o Daniel Deus ia guardar ele, ia livrar ele, através das minhas orações, através dos meus propósitos. Então, eu cheguei a ungir a maconha dele, eu ungi a boca dele, eu ungi a maconha. Tudo que eu podia fazer, eu fiz para o Daniel, porque o Daniel, ao olho humano, era um caso perdido, bispo. Quando foi que mudou a situação do Daniel? Ô, bispo, é assim, eu fiquei 6 anos preso. Mudou quando eu passando em diversas penitenciárias, sabe, bispo? De penitenciária em penitenciária. Aí chegou uma hora que eu me deparei com uma situação que eu já não aguentava mais. A carga estava tão grande que eu não suportava mais. Eu falei, poxa, eu vou dar um basta nessa situação. E nisso, bispo, é interessante que nesse período, a minha esposa ia visitar a gente, me visitar, eu brigava com ela até por carta. Ela mandava uma carta me ofendendo, eu mandava outra carta ofendendo para ela, então a gente não tinha aquilo, sabe, bispo? Sabia como lidar com aquela situação. E então, a briga longa essa, até o carteiro chegar, entendeu, pastor? O carteiro e o bispo. E assim, a gente não sabia lidar com aquela situação. Aí foi quando eu vim transferido para o presídio de Casa Branca e ela foi me visitar. Eu vi a mudança na minha esposa, eu vi a transformação nela. Aí eu falei assim, poxa, ela está mudando, ela lutando por mim ali fora também e tal, a minha mãe fazendo os propósitos. Aí eu conheci o trabalho da UNP, que é os obreiros da UNP. O UNP é Universal nos Presídios. Exatamente. Lá bispo. dentro do presídio você conheceu o trabalho da igreja. Lá dentro, bispo, eu conheci o trabalho e me interessei pelo trabalho. Comecei toda vez que os obreiros iam fazer o trabalho lá, eu tinha certeza que aquela semana ia ser uma semana de bênção, de maravilhas, porque eles passavam uma palavra de fé que alimentava a gente a semana inteira. Porque cadeia, bispo, só quem passou sabe como é que é uma carga muito pesada, um clima muito pesado está ali. Então essa palavra sustentava. Foi então que eu decidi me entregar, bispo. Eu me lancei e... Dentro do presídio? Dentro do presídio, bispo. E foi, quando eu me lancei, as coisas não aconteceram no estralar de dedo, assim, não, foi acontecendo degrau por degrau. Aí foi só bênçãos, bispo. Foi só bênção. Aí minha esposa hoje ela é obreira, entendeu? E ganhei minha liberdade, bispo. E desde então, graças a Deus, Deus tem me mantido na fé aqui fora. Então, você lá dentro, quer dizer, sua mãe orando por você no altar, a senhora fazendo propósitos, às vezes sem saber onde ele estava, sumido 2, 3 dias, propósito em cima de propósito, ungiu até a maconha dele. Aí a nora se juntou à senhora também em oração. Juntou, a minha família também se juntou, meu pai, minha mãe, meus irmãos, a gente juntou em oração. Ele saiu pela mão de Deus mesmo, porque para o Daniel não tinha jeito. Quer dizer, então todas aquelas orações, a perseverança, Deus tocou na vida dele. Com certeza, bispo. Como é que ele está hoje? Hoje o Daniel, para a honra e glória do Senhor Jesus, é um homem abençoado, o casamento restaurado, e só dá motivo de alegria. Era um caso perdido e hoje está aí. Há quanto tempo você está liberto? Pastor, bispo, eu saí em 2016, há 7 anos eu estou liberto, bispo. 7 anos. E eu costumo dizer que aqui fora eu tenho luta. É luta atrás de luta, só que assim, se fecha uma porta para mim, Deus abre 3, 4 lá na frente. Para quem não tinha nada, eu escutava das vizinhanças que eu era um motivo como é que diz? Que eu era feiura, que, né,
desprezo. Hoje os vizinhos veem eu e falam assim, rapaz, quem te viu, quem te vê, rapaz, quem te viu, te vê. Os vizinhos da minha mãe vêm, me abraçam, falam assim, rapaz, eu tenho o maior orgulho de você. O meu pai, eu nunca pensei que eu ia ouvir isso de meu pai. Ele falou assim, você foi o filho que mais deu trabalho, mas porém é o que está mais bem. Entendeu, bispo? Então, isso é um motivo de muita alegria. Hoje dá mais orgulho. Hoje mais orgulho, bispo. Porque não falei, eu tenho luta? Tenho, bispo, mas a certeza da vitória, ela é garantida, bispo. Agora, Daniel, quem usou cocaína, crack, diz que é impossível deixar. Esse vício é uma doença incurável, progressiva, fatal. A pessoa vai morrer, ou vai para o cemitério, ou vai para a clínica, ou vai para a cadeia. Cadeia você foi. Não sei se em clínica você passou. Também, bispo. Passou em clínica. Faltou o cemitério. Mas você morreu no altar. Bispo, eu tenho a dizer para essa pessoa que tem solução sim, basta ela querer, porque o meu Deus não é diferente do Deus deles, basta eles querer, bispo. Para quem não tinha um chinelo para pôr no pé, bispo, eu andava muitas das vezes sem o chinelo, não tinha nem um chinelo para pôr no pé, e hoje eu sou motivo de orgulho, bispo. Mas você não tem mais vontade de usar droga? Não, bispo. Não, Nada? jamais, não. Quando eu encontro um usuário de crack, o meu prazer é falar para ele que para ele também tem solução, porque o Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que pode curar ele. Quer dizer que você vai lá falar com o usuário de crack, vê o crack, cheira o crack e não tem vontade mais? Não, nenhuma, bispo, nenhuma. Graças a Deus eu não tenho nenhuma vontade, bispo, porque o Espírito Santo me preenche, ele me completa. Eu não preciso de mais nada. Amém. Deus abençoe vocês. Graças a Deus. Muito obrigado. Vão com Deus. Amém? Você entendeu? É mágica? Foi mágica? Não, foram anos de luta. Só na cadeia, 6 anos. Anos de luta. Então não pense que você vai receber uma mágica e vai acontecer um milagre assim, da noite para o dia. Você tem que usar a sua fé. O que é usar a fé? Usar a fé é tirar o sentimento de lado. Fé não tem sentimento, sabia? O que você acha que era o sentimento da dona Zilda, o sentimento da esposa do Daniel, com tudo aquilo que elas estavam vendo? O que você acha que era o sentimento? Pegando as coisas em casa, roubando, vendendo as roupas. O que você acha que o familiar sente vontade de fazer com uma pessoa que está assim? Vem a raiva, não vem? Tira esse sem vergonha daqui, põe para a rua, é bom ficar preso mesmo, nem vou visitar. A raiva toma conta da pessoa. Mas a raiva não faz nada. O que a raiva faz? Só causa mais raiva, causa mais descrença. Então sentimento não resolve. Você chorar, você ficar com raiva, você xingar, você brigar, você ameaçar, nada disso resolve. Fé não é sentimento, fé é você pegar a palavra de Deus, usar a sua cabeça, a sua inteligência na palavra e dizer para Deus: Senhor, se isso aqui é verdade, eu vou fazer a minha parte e eu te peço que o Senhor faça a tua. O Senhor vai fazer a tua porque o Senhor falou, o Senhor prometeu e o Senhor não pode mentir, o Senhor não pode voltar atrás.